Bom dia, Shalom, meus amados. Como vão vocês? Tudo bem? Então, estamos aqui para mais um dia abençoado, na presença do Senhor. E eu quero compartilhar com você nesta manhã mais uma palavra que Deus nos deu, colocou no nosso coração para compartilhar. E eu convido você nesta manhã a abrir o teu coração. Abra o teu coração para que Deus possa falar com você grandemente em nome de Yeshua. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Yeshua, nos colocamos diante da tua presença gloriosa. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos abençoe, que revele a tua palavra para os nossos corações, pois nós queremos te ouvir. Nós queremos compreender a tua mensagem para as nossas vidas e queremos colocá-las em prática, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Queridos, preste bem atenção. Eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia, em Gênesis, Bereshit, que significa princípio, no capítulo de número 22, verso 1, tá? Bereshit, capítulo 22, verso 1, tá? Eu quero compartilhar com você esta mensagem e espero que Deus fale com você poderosamente nessa manhã. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferecendo-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou a seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. E havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Queridos, preste muito bem atenção na palavra do Eterno. Abraão levou anos e anos para abraçar um filho de suas entranhas, correto? Um filho legítimo da sua mulher, Sara, tá? Porque a Bíblia nos mostra, a Bíblia esclarece para todos que Sara era estéril, E uma mulher estéril quer dizer que é uma mulher que não há nela a fertilidade, ela não é uma mulher fértil, E nós sabemos que o homem, quando ele casa, ele quer deixar a sua descendência, Ele quer ali deixar a sua prole. Então, o que acontece? Era sonho de Abraão, de Sara, assim como nos atuais dias, Isso é o sonho de muitas mulheres e de muitos homens que chegam ao casamento, Que é o de ter filhos, correto? Porque filho é bênção, filho é herança de Deus para as nossas vidas, não é verdade? Então, meus amados, segundo a palavra de Deus, Abraão ele demorou, para alcançar essa dádiva. Sara também demorou, porque o principal fator,
necessário para que eles tivessem um filho seria que ela fosse uma mulher fértil. E ela não era, né? E por esse motivo, eles não ainda tinham gerado um filho. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra o quanto Deus ele é maravilhoso e não importa quanto tempo venha passar nas nossas vidas, não importa o quanto demore, mas aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, vai acontecer. Não importa qual tempo isso vai se concretizar. Mas saiba você, tenha a convicção de que Deus não se esquece de nós, né? E prova disso, que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, o próprio Senhor, ele disse: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Não. Ele mesmo responde, né, através do profeta, não pode. Mas, contudo, se esta mãe, que ainda dá de mamar ao seu filho, vier a se esquecer dele, eu, o Senhor, não me esquecerei. Então Deus ele faz questão de deixar claro que não há esquecimento para ele. Ele não esquece. Você está entendendo? A expressão esquecer dá o sentido de que você foi deixado de lado. Que você foi, vamos usar uma expressão mais forte, abandonado. Ou seja, ninguém mais olha para você. Nem Deus se lembra mais de você. Não é isso que muitas das vezes passa na nossa mente? Ou seja, tudo que passa aqui na minha, na sua, na nossa mente, é primeiro gerado aqui dentro. Dentro aonde, pastor? Na alma. Porque a alma é o nosso coração. E tudo é gerado aqui. E aí depois que gera aqui, está aqui. E depois que está aqui na nossa mente, que também é a nossa alma, aí colocamos para fora. Né? Expressamos aquilo da maneira que achamos correto e da maneira que chegou ao nosso entendimento. Mas, na verdade, meu amado e minha amada, nós precisamos, como foi falado na mensagem de ontem, guardar a nossa alma. Nós precisamos manter firme uma postura de quem confia de fato e de verdade no Eterno. E nós vamos descobrir isso aqui agora, tamanha confiança Abraão tinha no Senhor, né? O versículo 1 diz a palavra que Abraão, né, ele foi chamado por Deus, né? Deus o chama e disse: Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero o teu único filho. Aliás, eu quero aquilo que é meu. Porque filho, filha ou filhos, na verdade não são nossos. É presente de Deus, né? Deus nos presenteia e fala assim, ó, eu estou deixando aos seus cuidados, mas não é seu, é meu. E sabe por que é de Deus? Porque a alma pertence a Deus, o espírito pertence a Deus, você, eu, nós pertencemos ao Senhor. Aqui mesmo em Gênesis tem uma palavra que ela é um verbo que diz barar. Barar é um verbo que só cabe para Deus. Porque Deus criou do nada. Ele não precisou ver, ele não precisou ter nada ali disponível para criar. Ele simplesmente do nada, ele fez existir, né? Se tornou visível, se tornou palpável do nada. Por quê?
porque ele disse: haja luz, e imediatamente houve luz. Haja céus, imediatamente houve a expansão céus. E ele disse: haja as estrelas, os firmamentos, e no mesmo instante houve-se a concretização do firmamento nos céus. Então, meus amados, nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos crer na sua grandiosidade. Nós precisamos não somente crer, mas nós precisamos declarar para o mundo, para as pessoas, o tamanho do Deus que temos. E qual é o propósito desse Deus nas nossas vidas e na vida daquele que o recebe como Senhor da sua vida. Amém? E aí, quando nós vemos Deus pedindo para Abraão, traz uma ideia: poxa, mas Deus acabou de entregar o filho, agora Deus está pedindo o único filho gerado das suas entranhas, com Sara, a sua mulher, a sua esposa legítima. Apenas um filho, e Deus ainda o pede. E aí o verso 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amados, que interessante, né? Abraão, ele não só escutou, ele não só ouviu a Deus, como ele imediatamente colocou em prática a ação. Porque a prática, ela começa a partir do momento que você age. Ação é quando você toma uma atitude em relação àquilo que está proposto. Correto? Vamos supor, você precisa sacar um dinheiro na Caixa Econômica Federal. Qual que é a ação que você tem que colocar em prática? Você precisa, arrumar, sair da sua casa, que seja de carro, ou ir ao ponto e pegar o ônibus, para você se deslocar até a agência bancária, para que você chegue lá e saque o dinheiro. Não é verdade? Então, essa é a ação que então nós precisamos ter imediatamente quando Deus nos pede alguma coisa. E foi exatamente o que Abraão fez. Abraão não tosquenejou. Abraão não vacilou. Abraão não teve medo. Mas Abraão tão somente recebeu a notificação de Deus e ele tão logo colocou em prática através da sua ação de preparar tudo, ou seja, todos os preparativos para que então ele pudesse se deslocar e ir aonde Deus queria que ele fosse para lhe entregar o seu filho. Correto? E quando nós falamos desta mensagem aqui, não tem como deixar de pensar em Yeshua. Por quê? Porque olha bem para você ver. Deus, ele pediu, ele solicitou de Abraão o único filho que Abraão teve. Mas olha para você ver que interessante. Já estava pronto dentro de Deus uma atitude e uma ação necessária ao meu e ao teu favor. Olha que lindo isso. Aí você me pergunta: pastor, mas que ação seria essa? A ação de fazer por nós aquilo que ele pediu para Abraão. Entregar o seu filho em nosso favor.
Ou seja, ele pediu para Abraão aquilo que ele já o fez desde a fundação do mundo, que é dar o seu filho por nós, o seu único filho por nós. E aí, quando nós caminhamos aqui nesta mensagem, nós vamos ver o seguinte: Abraão, ele levantou de madrugada, o melhor momento para você estar ali praticando, né, aquilo que Deus te pediu. Melhor momento de madrugada, quando não há barulho, no silêncio, na calada da noite. É o melhor momento para você adorar. É o melhor momento para você estar ali num espaço de tempo em comunhão com o Eterno. E Abraão separou a madrugada para os preparativos. E aí diz a palavra aqui no verso 3, albardou o seu jumento, colocou consigo tomou consigo 2 de seus moços e a Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto e levantou-se, ergueu-se, né, a sua cabeça e disse: vamos, estamos prontos, então vamos. E é assim, amados, que nós temos que fazer. É essa a atitude necessária que precisamos ter. De tão logo Deus mandou, já estamos fazendo, já estamos colocando em prática, já estamos agindo. A ação necessária para acontecer. Porque é através da ação que as coisas acontecem. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Opa! Depois de 3 dias, Abraão, quando levantou os olhos, ele pôde ver o lugar aonde Deus queria que ele levasse o seu filho e lhe entregasse em sacrifício. Sacrifício, meus amados, é nada mais, nada menos do que você sacrificar algo que você tem, né? Ou seja, abrir mão daquilo que você tem, ou seja, pode ser um objeto de muito valor, pode ser um bem de muito valor. Nos dias atuais vamos usar como exemplo um carro caríssimo, ou talvez uma mansão. É você sacrificar, vou usar o termo mansão, é você sacrificar a sua mansão em prol de algo maior. Por mais que ainda diante dos teus olhos este algo seja tão pequeno, tão fútil ao seu entender, mas ao entender de Deus é algo maior, há essa necessidade de sacrifício para que dias melhores ou para que coisas maiores cheguem até você. E aí, quando nós olhamos aqui para esta passagem, no verso 5, olha o que diz. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Amados, isso aqui é forte. E eu quero pegar aqui como, né, um tema para esta mensagem, que é a fé além das cinzas. E aí eu te pergunto nessa manhã, você tem uma fé como essa? Uma fé que vai além das cinzas? Eu te pergunto. E aí depois você vai me entender de qual fé eu estou falando. Olha bem para você ver. Ficai-vos aqui. Ou seja, nós podemos ter vários entendimentos a respeito deste versículo quando Abraão diz para os seus moços: ficai-vos aqui.
Mas eu quero destacar um possível entendimento em relação a esse verso. Quando Abraão disse, ficai-vos aqui, eu entendo que Abraão disse, agora isso é algo entre eu, Deus e meu filho. Isso é algo entre eu, Deus e meu filho. Entendeu? Tipo assim, é de competência apenas de Deus, Abraão e Isaac. Cabe apenas a estes três. Ou seja, duas pessoas, Abraão e Isaac, e um ser supremo, que é Deus. Ou seja, fiquem aqui. E aí ele traz para estes moços, ao pedir para eles ficarem, um alento. Fique aqui, porque nós iremos e tendo adorado, voltaremos. Ou seja, Abraão colocou para aqueles moços que eles estavam indo adorar a Deus. Aí você pergunta, pastor, mas como que eles estavam indo adorar a Deus se o objetivo era o sacrifício de Isaac? Mas quando você sacrifica algo na sua vida em prol da vontade de Deus, você está o adorando. Sabia? Quando você sacrifica algo por causa da vontade do Eterno, você está o adorando. Guarde isso na sua mente. Guarde isso na sua alma, no seu coração. Adorar é quando eu abro mão do meu eu. Quando eu abro mão daquilo que eu julgo ser necessário para mim, para atentar para o desejo e vontade do Eterno. Isso é adorar. Isso é colocar em prática a verdadeira adoração. Tanto é que Yeshua diz lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que está chegando o dia, e esse dia chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando você adora em espírito e em verdade, é isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Você está abrindo mão do seu eu, daquilo que você julga necessário para você, para expressar a sua adoração a Deus. Ou seja, você está automaticamente fazendo aquilo também que Yeshua pede para que façamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 33, que ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, pois as demais coisas serão acrescentadas. É isso. É basicamente isso. É você buscar, é você dar prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, buscar e fazer parte deste reino. Entendeu? Busca com muito ímpeto. Busca com veemência fazer parte do reino de Deus. Mas olha a advertência depois disso. Praticando, buscando ser justo, buscando ser íntegro, reto e temente a Deus, se desviando do mal. E aí nós lembramos de quem? De Jó, não é verdade? Um homem íntegro, reto, temente, sabe, que se desviava do mal. E aí, amados, quando nós vamos buscar o significado real disso, a Bíblia nos mostra que Jó era um homem completo. Ele era completo por causa disso, porque a integridade dele era algo espetacular, era algo muito especial, em se tratando de uma pessoa que tinha tudo. E que, se olharmos
ele não precisava de mais nada nesta terra, ele tinha tudo para poder dizer assim: eu sou feliz, sou realizado, não preciso de nada de ninguém. Mas Jó sempre viveu na dependência do Eterno. E por isso ele era um homem completo. E aí quando nós, amados, continuamos aqui a caminhar na passagem de Gênesis capítulo 22, olha o que acontece aqui no verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Espera aí, vamos entender isso aqui? Vem comigo aqui, vamos lá. E tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu... Espera aí. Isaque estava sendo levado porque ele era o sacrifício vivo. Isaque era o sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1, vamos ver o que diz lá? Vamos lá? Romanos 12, verso 1 diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Aleluias! Aleluias! Em sacrifício vivo. Apresentei. Isaac estava sendo levado como sacrifício vivo para ser apresentado a Deus no Monte Moriá, Baruch Hashem, que significa bendito é o Senhor. Aí Isaac está sendo levado aqui, ó. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, sacrifício vivo. Ele estava sendo levado para o sacrifício. Vamos lá. E, tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Lembra que foi falado no versículo anterior? Que ele estava, que Abraão disse assim para aqueles dois moços dele: ficai-vos aqui, que nós iremos, e tendo nós adorado, voltaremos. Poxa, mas que interessante. Quando Abraão diz, nós vamos adorar, e tendo nós adorado, voltaremos. Abraão estava enxergando além das cinzas, mas eu queria compreender melhor isso. Olha bem para você ver, meu irmão e minha irmã. Pensa comigo. Pensa comigo. Humanamente falando, ele estava indo matar o seu filho. Mas aqui, antes de chegar em Moriá, no monte, ele estava dizendo para os seus moços: nós vamos parar e voltar. Como que é isso? Me explica isso. Alguém aí do outro lado sabe me explicar isso? Espera aí. Eu estou indo matar o meu filho, né? A pedido de Deus. Eu estou indo sacrificar, oferecer o meu filho para Deus, porque Deus me pediu ele. Deus me deu e agora Deus me pede. E aí eu estou indo entregar, devolver. É de Deus, não é meu. Mas aí eu viro e falo assim, espera aí. Nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Vamos continuar. Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Porque, veja bem, vamos ver o versículo 9. Olha o que o versículo 9 diz. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha.
Mas olha o que o versículo 7 diz. Presta bem atenção. Olha aqui, ó. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse ao pai: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, né? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vamos lá, mais um pouquinho, ó. Aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu imediatamente e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Agora, por que Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto? Porque quem precisava do cordeiro não era Abraão, era Isaque. Nossa, gente, mas isso é forte demais, presta bem atenção. Isaque pergunta: pai, nós estamos com tudo nas mãos. Nós temos a lenha, nós temos o cutelo, nós temos o fogo, nós temos tudo. Não está faltando nada para o sacrifício. Mas peraí, pai, quem que vai ser sacrificado? Cadê o cordeiro? Será que o senhor esqueceu o cordeiro? Aí Abraão responde para ele imediatamente: não, meu filho, presta atenção. O Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Então, existem duas vertentes aqui. Vamos colocar duas vertentes. Abraão pode ter dito para Isaque assim, ó: Deus proverá para si o cordeiro, porque quem estava precisando do cordeiro naquele momento não era Abraão, não eram os dois moços que ficaram lá embaixo, mas sim Isaque, que estava subindo junto com seu pai para o Monte Moriá, correto? Mas existe uma outra vertente que podemos, pensar sobre ela, é o seguinte: quando Abraão diz Deus proverá para si o cordeiro, é porque Deus iria prover para todos nós o cordeiro. E isso é uma clara evidência de que Deus, através deste fato, através deste acontecido, Deus já estava mostrando para nós que Ele ia prover para mim e para você o Cordeiro de Deus que nos traz a paz, que nos traz a shalom. Aleluias! Maravilhoso isso, amados. Maravilhoso isso. Então, meus queridos, com isso, o tema fé além das cinzas fica claro através desta mensagem. Que Abraão, ele viu muito além das cinzas do seu filho, depois de sacrificado. Só que, como ele viu bem além das cinzas, ele viu o filho dele vivo. E aí, uma outra coisa importante, assim como Adonai viu o filho além das cinzas.